Olá, bom dia, irmãos e irmãs em Cristo. Como é bom estar com vocês neste novo dia, neste domingo, para celebrarmos juntos este culto, onde nós nos encontramos na presença do nosso Deus. Hoje é o terceiro domingo após a Páscoa, que é conhecido também como o Domingo de Misericórdias Domini, que significa misericórdias do Senhor. E é exatamente por isso que celebramos este culto, para lembrar hoje a diaconia, que a igreja teve uma história, uma caminhada de diaconia. E isso é muito bom, e também as ações diaconais que as comunidades cristãs desenvolvem a partir do amor ao próximo. E assim, comunidade, quero saudar a vocês com uma palavra bíblica que nós encontramos em Lucas, capítulo 24, versículo 32, que assim diz: os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Desejo que Deus abençoe este momento onde nós estamos reunidos e reunidas, e esperamos que também a palavra de Deus hoje arde em nossos corações. Amém. Nós queremos agora cantar um hino número 50, que vocês podem estar acompanhando, que se chama Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. De todas as línguas vem nos reunir, na unidade vem nos reunir. Vem Espírito Santo, vem, vem nos congregar. Nós vivemos agora tempos diferentes e tempos difíceis também. Porém, mesmo assim, que nós estamos afastados e afastadas devido à pandemia que está reinando em nosso mundo, nós estamos isolados, porém nós estamos unidos e unidas a partir da nossa fé. A partir da nossa fé, nós nos encontramos na presença de Deus, aquele Deus que teve compaixão de nós por meio de Jesus Cristo. E é na presença desse Deus é que nós estamos reunidos, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos chegar diante de Deus agora, orar. Nesta oração, nós queremos dizer ao nosso Deus tudo aquilo que nos separa dele, que são os nossos pecados. E nós queremos agora fechar os nossos olhos, elevar os nossos corações a Deus e orar. Deus de misericórdia, nós te pedimos perdão por todas as vezes que nós deixamos de fazer a tua vontade. Pedimos perdão pela falta de coragem em viver a tua palavra e de te servir na tua seara. Perdão por não colocarmos em primeiro lugar em nossa vida a você e te substituirmos por coisas superficiais e mundanas. Ainda te pedimos perdão, ó Deus, por todas as vezes que não percebemos a necessidade daqueles que caminham conosco. Perdão por acharmos que somos merecedores daquilo que temos e que somos.
que somos melhores do que aqueles que não possuem o mesmo que nós temos. Perdão, ó Deus, por não cuidarmos dos nossos irmãos e das nossas irmãs, como tu, ó Deus, tens cuidado de nós. Pedimos perdão, ó Deus, por não escutarmos o clamor daquele povo que sofre. Fechamos muitas vezes os nossos olhos por causa dos nossos preconceitos e excluímos as pessoas. Perdão por não sentirmos a dor do nosso irmão que sofre muitas vezes em diferentes lugares onde ele precisa ser atendido, nos hospitais, nas periferias e nas prisões. Ó Deus amado, por também não enxergarmos o nosso irmão e a nossa irmã com os teus olhos. Senhor nosso Deus, acolhe a nossa sincera confissão e derrama sobre nós a tua grande graça e misericórdia e oferece-nos, ó Deus, o teu perdão. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Querida comunidade, Deus é bom. Ele olha para nós com olhos de misericórdia e nos oferece a salvação. E o salmista, no capítulo 106, versículo 1, diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Recebamos o perdão que vem de Deus. Amém. E assim, perdoados e reconciliados com Deus, Deus nos chama que nós olhemos ao redor de nós, que nós olhemos para o mundo que é cruel em sua forma de agir, principalmente com aquelas que estão mais fragilizadas e vivendo à margem. Pedimos assim que Deus ouça o clamor pelo mundo, pela criação, pelas pessoas. Nós queremos cantar junto pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com a tua salvação. Nós queremos também glorificar o nome de Deus, porque Ele é santo, porque Ele nos acolhe, porque Ele nos perdoa. Como é bom nós termos este Deus presente conosco. Por isso nós queremos cantar: glorificado seja o teu nome. Glorificado seja teu nome, glorificado seja teu nome. Aleluia, 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 glória a Jesus. Glorificado seja teu nome, glorificado seja
Querida comunidade, nós queremos ouvir agora as palavras do Evangelho que nós encontramos em Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste. E um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles. Pegou o pão e deu graças a Deus. Depois o partiu e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram uns para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém. Então encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui, querida comunidade, irmãos e irmãs de fé em Cristo, nós temos então a nossa palavra. Nós queremos ter uma palavra de oração neste momento. Amado Deus, nós te agradecemos que mais uma vez podemos ouvir a tua palavra com amor, que nós possamos também sentir a tua presença em nossa caminhada, que tu não nos abandones e que tu nos conduzes. Abençoa-nos, ó Deus, que através da tua palavra
tu possas também abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs e queridos irmãos, que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com vocês. Amém. Eu tenho certeza que a comunidade, as pessoas que nos ouvem agora nesta caminhada, nesta manhã, neste culto, neste momento da palavra, que vocês já ouviram em alguma vez na vida de vocês esta história da caminhada dos discípulos no caminho para Emaús. É uma história emocionante, é uma história que transforma o medo em tristeza e a angústia em esperança. Os discípulos estavam pelo caminho relembrando os terríveis momentos que eles passaram em Jerusalém, que eles passaram com a vida de Jesus na semana anterior. Então eles estavam muito tristes sobre tudo o que aconteceu. Então eles estavam conversando sobre isso e de repente chega alguém e caminha com eles. E este alguém é o próprio Cristo, o ressuscitado. Só que até esse momento eles não tinham reconhecido ele ainda. A tristeza não permitiu que eles fossem reconhecer Jesus, porque eles haviam perdido as esperanças. Eles que tanto esperavam, eles disseram, a nossa esperança era que ele quem fosse aquele que ia libertar o povo de Israel. E agora parece que acabou tudo. Nós deixamos a casa, nós deixamos o conforto, fomos seguir ele e agora, por isso hoje estamos tão tristes com tudo isso que aconteceu. Tá certo, a gente esperou ainda até hoje, eles disseram. E algumas mulheres também disseram, olha, Jesus ressuscitou, ele não está mais lá, o corpo dele não está lá. Outras pessoas outros discípulos foram verificar, estava tudo assim, de fato, como as mulheres tinham falado. E agora eles pensaram assim, vamos colocar uma pedra sobre isso e esquecer. E foi justamente quando eles pensaram dessa forma, quando eles tentaram esquecer, viver essa tristeza, foi nesse momento em que aconteceu algo fenomenal na vida deles, na caminhada deles. Sim, Jesus vem e caminha com eles e faz com que também eles reconhecem Jesus quando ele vai junto na casa deles, ele aceita o convite e lá reparte o pão, agradece primeiro e reparte. Estimada comunidade, esse caminho de Emaús também é o caminho da nossa vida. Os sentimentos que os discípulos experimentaram lá, nós também experimentamos em nossa vida. Mas nós podemos ter a certeza que não estamos sozinhos, que nós estamos em companhia de Jesus. Jesus, ele faz assim conosco, assim como ele caminhou com essas duas pessoas neste caminho, fez companhia para ele, os ouviu, assim Jesus também caminha conosco. Ele caminha conosco quando nós temos dúvidas, quando nós temos tristezas, quando nós temos angústias, dores, estamos doentes, sofrendo por causa da doença, ou nos sentimos muito solitários ou solitárias, quando nós sofremos devido ao abandono, frustração, medo, falta até de sentido ou falta de ânimo na vida. Enfim, Jesus ali se importa conosco, ali ele quer estar conosco e ele toma essa iniciativa e se incorpora ali, se incorpora à nossa realidade e acompanha até a nossa casa, agradece o pão e reparte
E nesse momento os discípulos o reconhecem. Que bela mensagem para nós. Que nós também possamos ser sensíveis quando precisamos desta caminhada, precisamos desta companhia e sentir que de fato Deus em Jesus Cristo está conosco e que nós possamos ser sensíveis a estes momentos da nossa vida, quando repartimos, quando damos graças, Deus, Ele está conosco, Ele nos transforma e transforma a nossa vida, transforma a tristeza em ânimo e o medo em alegria, em esperança. E assim os discípulos foram anunciar aos outros discípulos: Cristo está vivo. Que essa experiência também possa ser nossa experiência. Que nós possamos, na nossa vida, nos sentir motivados e nos sentirmos gratos e gratas por tudo aquilo que Deus fez para conosco e dizermos que nós temos em nossa vida Jesus que está vivo, que nós temos Ele como guia, Ele como companhia e que tudo isso nós também possamos ser para o nosso próximo. Amém. Que agora nós possamos, ó, querida comunidade, orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, nós queremos que Tu sejas também a nossa companhia em meio aos momentos de tristeza, desânimo, de abandono, de frustrações, em meio às doenças, em meio às pandemias, que Tu possas fazer companhia para conosco. Deus amado, nós possamos sempre na nossa vida diária aprender de Ti, de ouvir as pessoas, de perceber, de interceder e também de confiar nelas, que elas são capazes de anunciar o Teu Evangelho, assim como Jesus confiou isso aos seus discípulos. Ilumina, ó Deus, todas aquelas pessoas que estão em prol de encontrar um alívio e uma solução para as pessoas que estão sofrendo devido à pandemia, que todos nós estamos sofrendo. Protege-nos, ó Deus, de tudo isso, que nós possamos também interceder para aquelas pessoas que cuidam das pessoas doentes nos hospitais, seja onde for. Deus amado, fica conosco, assim como Tu ficaste com os discípulos quando pediram, fica conosco, porque já é tarde. Que assim nós possamos caminhar este dia contigo e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos Te render graças porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Amém. Que a comunidade, os irmãos e irmãs de fé que estão em casa, possam estender a sua mão para receber a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor, que se revela cada dia para nós, e sirvamos com alegria e gratidão. Amém.